Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula com o seu professor Heber Barbosa. Bem, nesse momento estamos trabalhando com aulas com o objetivo de preparar o aluno, preparar você para um estudo antecipado dos temas da Química. Estudo antecipado significa dizer, antes que sua aula aconteça na escola, você estuda, se prepara para o debate ser realizado com o seu professor e com os colegas de sala. Na verdade, essa proposta ela está relacionada com a sala de aula invertida. O que seria a sala de aula invertida? Primeiro você estuda, onde você estiver, na sua casa, você foi à praia, você estuda na praia, tá certo? Você estuda onde estiver com as suas ferramentas digitais, por exemplo. Então você começa a aprender. E quando você começa a aprender porque está estudando antecipadamente, você pode tentar ensinar a um colega. Por exemplo, essa mesma videoaula aqui, ela existe na forma de slides. Você pode pegar os slides correspondentes a essa videoaula e tentar ensinar um colega. E aí vem a sua grande surpresa. Quando você ensina, você aprende mais. Quando você ensina, você aprende melhor. E esses são os fundamentos da sala de aula invertida. Bem, alunos, na verdade, este vídeo ele foi montado para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2. Nós estamos na primeira unidade estudando atualmente o assunto configuração eletrônica dos elementos químicos. É bom lembrar que você, aluno que está no médio do 1º ano, pode sim utilizar esta videoaula para fazer algumas revisões. Lembrando, logicamente, que no 1º ano do médio, esse mesmo tema aparece com bem mais recursos, com bem mais detalhes teóricos. Mas você pode utilizar, aluno do 1º ano, para fazer algumas revisões iniciais. Façamos apenas uma simples analogia para iniciarmos nosso estudo acerca da configuração da eletrosfera. Ou seja, aluno, nesse momento eu desejo junto com você realizar uma comparação entre um edifício de vários andares e a eletrosfera do átomo, ok? Vamos lá. O edifício tem andares, ok? Bem, pode ser vários andares. Da mesma forma que o edifício tem andares, a eletrosfera tem níveis de energia. Aluno, veja só, assim como o edifício pode ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo andar, a eletrosfera também tem níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7 e aí por diante, ok? Prosseguindo a analogia. Os andares têm apartamentos. Observe bem aqui, ó. Eu vou até repetir essa sequência de imagens. Os andares têm apartamentos, ó. Um apartamento, um outro apartamento ainda. Então, assim como os andares têm apartamentos, nós podemos entender que os níveis têm subníveis de energia, ok? Então, o edifício tem andares e vamos trabalhar como sendo os níveis de energia da eletrosfera. E assim como os andares têm apartamentos, tá certo? Então, um nível pode ter seus subníveis, tá certo? E pode ter subníveis menores, subníveis maiores, assim como os andares têm apartamentos menores e apartamentos maiores, ok? Então, aluno, essa primeira imagem, ela serve para dar assim uma visão, uma noção geral do que nós veremos nessa videoaula acerca da compreensão da eletrosfera. Vamos avançar então? Vamos iniciar o nosso estudo falando sobre Niels Bohr. Segundo Niels Bohr, a eletrosfera é constituída por camadas eletrônicas. Ora, as camadas eletrônicas também são chamadas níveis de energia, até mesmo porque a grande diferença de uma camada eletrônica para outra é o nível de energia que essas camadas possuem. Certo assim? Ora, então essas camadas eletrônicas
vamos chamar de K, L, M, N, O, P, Q e outras camadas podem existir. Cada uma dessas camadas será representada por um valor numérico chamado número quântico principal. Professor, número quântico principal? Mas eu nem sei o que significa número quântico. Vamos falar um pouquinho sobre número quântico, que é algo simples que você não precisa se complicar. Escute bem, aluno. Quântico é todo dado associado ao estudo do elétron, apenas isso. Ou seja, se vamos estudar informações associadas ao elétron, simplesmente, aluno, essa informação é uma informação quântica. Então, quântico é simplesmente tudo aquilo que se refere ao elétron. É uma informação quântica, é um dado quântico. Agora, escute bem. Número quântico é quando aquela informação que se refere ao elétron é uma informação numérica. Então, número quântico é um dado numérico associado ao estudo do elétron, tá certo? Então, por exemplo, aluno, nós falamos quase agora que a eletrosfera tem vários níveis de energia. Cada nível de energia será identificado por um número quântico, chamado número quântico principal. E veja bem o que diz aqui, ó. O número quântico principal, ele está associado ao nível de energia. O número quântico principal é apenas um número, aluno, associado à camada eletrônica. Então, por exemplo, a camada K tem nível, tem N1. Esse N é o símbolo de número quântico principal. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Então, é nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6, nível 7, tá certo? Então, é fundamental que nessa imagem você tente simplificar em seu conhecimento a visão sobre número quântico. É o número que se refere ao dado do elétron. Então, o elétron pode ter um nível. E o número quântico principal fala sobre esse nível. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá legal? Agora, detalhe importante. Cada uma dessas camadas, ela suporta uma certa quantidade de elétrons, que são 2, 8, 18, 32 elétrons, 32, 18 e 8 elétrons. Agora, aluno, você poderia se perguntar, mas as camadas O, P e Q são camadas bem mais amplas do que as camadas N, M. Então, o aluno poderia perguntar, por que a camada O não suporta muito mais do que 32 elétrons? Na verdade, aluno, a camada O suporta muito mais que 32 elétrons. Todavia, as camadas mais longe do núcleo, elas são muito energéticas. E quando a camada é muito energética, é mais difícil elétrons assumirem aquelas camadas. Então, mesmo que a camada O suporte muito mais que 32 elétrons, mas energeticamente é tão difícil elétrons atingirem aquela camada, que ela acaba não tendo a quantidade máxima de elétrons que poderia. Ou, por exemplo, aluno, a camada Q, você acha que o máximo de elétrons que ela poderia ter são 8? Lógico que não, aluno. A camada Q, ela tem uma capacidade para muito mais do que 8 elétrons. Agora, a camada Q é muito energética. Então, a energia é tão alta naquela camada que é difícil elétrons atingirem aquela camada. Por isso que a camada Q, nos átomos que a gente conhece hoje, na realidade, chega a ter até 8 elétrons. Na verdade, aluno, você sabia que é possível se calcular essa quantidade de elétrons por camada? Vamos ver isso na sequência da videoaula? Vamos então ao cálculo da quantidade máxima de elétrons por nível. Nós temos os níveis. Você sabe que cada nível é identificado por um certo número. Por exemplo, o nível K é identificado por nível 1, N1. A camada L é identificada por N igual a 2. Isso aqui você já compreendeu, eu acredito. Ora, então o cálculo é o seguinte.
2n ao quadrado. Então, nível 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2 elétrons na camada K. Camada L é o nível 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8 elétrons na camada L. Camada M é o nível 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18 elétrons na camada M. Veja bem a origem desses valores, aluno. A camada N é a quarta camada, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32 elétrons na camada N. Camada O é o nível número 5, 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50 elétrons na camada O. Essa quantidade máxima de elétrons na camada O. Agora, como eu falei, essa camada O é uma camada muito energética. Então, os átomos que a gente conhece hoje não conseguem ter nessa camada 50 elétrons. No máximo, chega a 32 na prática, nos átomos que nós conhecemos. Bem, vamos então acelerar, certo? Na sexta camada, 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72 elétrons é a quantidade máxima, tá certo? Na sétima camada, 7 ao quadrado, 49, vezes 2, 98 elétrons, é o máximo de elétrons na camada Q, ok? Certo? Lembrando que nos átomos que a gente conhece hoje, que o homem já conseguiu estudar, descobrir e conhecer profundamente, aqui chega a 32, 18 e 8. Mas nessa imagem você tem a visão que a capacidade de elétrons naquelas camadas é bem maior. Vamos prosseguir nosso estudo. Concluindo então. Então eu peguei de volta aquela imagem inicial, onde você vê camadas K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada tem um N. N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a máxima quantidade real de elétrons, ou seja, na prática, nós temos 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons nas camadas eletrônicas, certo? Mesmo sabendo que a capacidade é maior nas camadas O, P e Q, ok, alunos? Então, deixando bem claro que dessa imagem que você vê aqui, esses dados são os dados que iremos trabalhar na sequência desse estudo. Inclusive, eu vou tirar minha imagem aqui, para que você tire um print. De volta a minha imagem. Oi, estou de volta, tudo bem? Lembrando que essas são as quantidades de elétrons que vamos trabalhar. Vamos seguir nosso estudo. Desta vez, vamos falar sobre os estudos de Sommerfeld. Segundo Sommerfeld, as camadas eletrônicas são constituídas por subcamadas eletrônicas. É aquela história que eu estava falando do edifício. O edifício tem andares e os andares têm apartamentos. Então, a eletrosfera tem camadas eletrônicas e as camadas têm subcamadas eletrônicas. Ora, aluno, essas subcamadas serão simbolizadas por letras minúsculas, ok? S, P, D, F, G, H, I. São possíveis subníveis, subcamadas eletrônicas que cada camada pode ter, tá legal? Ora, cada subcamada será representada também por um número. Aluno, é fundamental que você tente não se complicar com essa informação. Nós podemos trazer informações sobre o elétron e podem ser informações numéricas. Então, por exemplo, eu posso tentar indicar o subnível a que um elétron pertence. Se eu vou dizer o subnível onde está um certo elétron, isso é dito pelo número quântico secundário, simbolizado pela letra L, um L minúsculo. Então, aluno, esse L é simplesmente um número que identifica o subnível, tá certo? Então, L associado ao subnível de energia, ou subcamada eletrônica. Mas como assim, professor? Um número identifica o subnível? Sim, aluno. Quando eu digo L0, eu estou dizendo o subnível é subnível S. Mas tem um detalhe que você pode ficar se complicando agora. De onde vieram esses números aqui?
Esse é um dos pontos que eu considero negativo no ensino da eletrosfera, no ensino médio ou fundamental. É porque esses números aqui, eles não são deduzidos no nível de estudo que nós estamos, ou seja, a origem desses valores não é discutida a nível de ensino fundamental e médio. Ou seja, para o aluno, isso fica um pouquinho, vamos dizer assim, chato, porque ele vai precisar lembrar que L igual a 0 indica subnível S. Agora, L igual a 1 está dizendo subnível P. L igual a 2 está dizendo subnível D. E L igual a 3, subnível F. E esses valores são fixos, não mudam. Apenas, no estudo que estamos fazendo aqui, não temos como mostrar a origem matemática desses valores. Mas você pode muito bem, estimado aluno e aluna, associar cada valor numérico de L a um certo subnível. Subníveis S, P, D, F. Eles são identificados com valores de L, que serão 0, 1, 2, 3, respectivamente. Ok, alunos. Agora um pequeno detalhe. Cada subnível suporta uma certa quantidade de elétrons. Aluno, você lembra que eu conversei com vocês que o subnível é como se fosse um apartamento? Pois escuta bem, aluno, não é difícil. Eu posso ter no mesmo andar apartamentos menores e apartamentos maiores. Então, existem subníveis que comportam poucos elétrons. É como se fossem apartamentos que são menores e podem ter menos moradores. Tem subníveis que suportam mais elétrons. É como se fossem apartamentos maiores, do mesmo andar. Apartamentos maiores que suportam muito mais elétrons. Então, aqui estão as quantidades de elétrons de cada subnível. 2, 6, 10. Perceba que é uma variação de 4 em 4, né? Se você sabe que o subnível S suporta 2 elétrons, então, aumentando de 4 em 4, subnível S, 2 elétrons, subnível P, 6, subnível D, 10 elétrons, subnível F, 14 elétrons, subnível G, 18 elétrons, tá certo? Mas agora você está se perguntando, poxa, professor, e essas quantidades de elétrons, eu também não tenho como saber de onde vieram essas quantidades, esses números. Dessa vez, aluno, é possível mostrar a você a origem desses valores. Vamos lá? Esses valores são os mais importantes, tudo bem. Mas mesmo sendo eles os mais importantes, essa importância, ela ressalta para você, se for possível, entender a origem desses valores mais importantes. Bem, essa fórmula 4L mais 2 é ela que vai calcular a quantidade máxima de elétrons que aquele subnível pode ter. Então nós temos vários possíveis subníveis. Cada subnível é identificado por um certo valor de L. Aluno, L é apenas um número que identifica um subnível, tá legal? Se você diz L igual a 0, está se referindo ao subnível S. L igual a 1, subnível P, apenas isso por enquanto, tá legal? Agora, esse valor de L, ele vai entrar nessa fórmula para a gente calcular a quantidade de elétrons máxima no subnível. Vamos ver aqui, ó. Subnível S, ele é identificado por L0. Então, 4 vezes 0, 0, mais 2, 2 elétrons. Subnível P, L igual a 1. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6 elétrons no subnível P. Vamos lá, prosseguindo. O subnível D é identificado por L2. Então, teremos 4 vezes 2, 8, mais 2, 10 elétrons no subnível D. O subnível F tem L igual a 3. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14 elétrons. Então, foi assim que as quantidades máximas de elétrons foram determinadas, tá certo? E aqui tem mais cálculos que a gente não vai ler para não ficar cansativo. Mas você pode dar um print nessa imagem para depois fazer uma revisão sobre a origem dessas quantidades de elétrons, tá legal?
Bem, avançando nesse estudo, vamos agora verificar como é que a gente simboliza aquilo que estávamos falando. Espera aí, o que estávamos falando? Subnível S, ele pode ter 2 elétrons. Como é que eu vou simbolizar isso aqui, professor Weber? S expoente 2 significa subnível do S com 2 elétrons. E como é que eu vou simbolizar subnível P com 6 elétrons? P e o expoente 6. Na verdade, essa leitura que eu fiz não é a leitura que realmente se realiza. A leitura é P6. E quando você escutar P6 dentro desse capítulo, você já sabe que P6 é P expoente 6, que significa dizer subnível P com 6 elétrons. Então, subnível D com 10 elétrons seria D10. Subnível F com 14 elétrons seria F14. Lembrando, aluno, que 2, 6, 10, 14 corresponde às quantidades de elétrons considerando os subníveis completamente preenchidos. Como assim completamente preenchidos? É porque, por exemplo, o subnível D ele fica totalmente preenchido com 10 elétrons. Mas nós veremos futuramente, alunos, que existe a possibilidade, por falta de elétrons, por escassez de elétrons, há a possibilidade de termos apenas D5, D8, D9. F, que suporta no máximo 14 elétrons, poderá ser F3, F7, tá certo? Então, S2, P6, D10, F14 estão representando os subníveis com a máxima quantidade de elétrons de cada um deles. Também é fundamental que você ou dê print nessa imagem, ou então que você anote isso no seu caderno. Afinal, você está realizando um estudo antes que a aula aconteça. E essa videoaula só faz sentido, aluno, se você fizer registros no caderno. Só assistir videoaula é muito pouco. Tem que realizar registros no caderno. Os subníveis podem estar parcialmente preenchidos. Por exemplo, se eu tivesse subnível S com apenas um elétron, seria S1. Se eu tivesse o subnível P com um elétron, seria P1. O subnível P com 2 elétrons seria P2. O subnível P com 3 elétrons seria P3. Eu poderia ter até o subnível P vazio, minha gente, que seria apenas P ou P0, tá certo? P com 4 elétrons, P4. Subnível P com 5 elétrons, P5. Então, isso aqui são simbologias para o subnível P parcialmente preenchido, porque você sabe que o subnível P totalmente preenchido seria P6. O mesmo ocorre com o subnível D. Ó, o D pode estar vazio, D0, mas eu posso ter D1, D2, D3, por aí vai. O subnível F também pode estar parcialmente preenchido. Ó, F13, F12, F0 seria o subnível F vazio, tá legal? Então, quando você disse D10, é o máximo de elétrons de D. Quando você falou F14, é o máximo de elétrons de F. Mas podemos ter várias situações. Mas, professor, e como é que eu vou saber qual a situação que eu tenho? Isso será visto claramente, aluno, na sequência dessa videoaula. Vamos avançar para chegar até esse ponto? Vamos? Bem, representação dos níveis com seus subníveis. Vamos lá. Nível 1, aí você coloca esse 1 aqui, tá legal? Subnível S, aí você coloca a letra S. Ó, eu estou simbolizando nível e subnível. O nível eu simbolizo com um número. O subnível eu simbolizo com uma letra. Nível 1, subnível S, com 2 elétrons. Ó, expoente 2. Essa simbologia 1S2 significa o nível 1, que é o primeiro andar do prédio, pode ter o apartamento S, o subnível S, com 2 elétrons. Nível 2, subnível S, com 2 elétrons. Nível 2, subnível P, com 6 elétrons. Gente, é como, por exemplo, imagine o segundo andar de um edifício. O segundo andar pode ter o apartamento 201, o apartamento 202. Então, o segundo nível pode ter subnível S e P. Então, segundo nível com subnível S. Segundo nível com subnível P. E o subnível S tem 2 elétrons,
Subnível P tem 6 elétrons. Vamos ver mais símbolos. Nível 3, subnível S com 2 elétrons. Ó, nível 3, subnível P, 6 elétrons. Nível 3, subnível D com 10 elétrons. Professor, não estou entendendo mais uma vez esse 3S, 3P, 3D. Aluno, imagine o terceiro andar do prédio que você mora. Se você for no terceiro andar, veja na porta dos apartamentos. Apartamento 301, 302, 303. Então esse 3 é o andar. E esse S, P e D é a identificação de cada apartamento. Agora, tem apartamentos menores que suportam menos elétrons e apartamentos maiores que suportam mais elétrons. Tá legal? Eu coloquei aqui ainda mais alguns símbolos. Vê só. Nível 4, subnível S com 2 elétrons, só mais para preencher a tela. Tá legal? Então, aluno, é fundamental que você pegue seu caderno com muita paciência e tenta anotar esses símbolos e o que esses símbolos significam para você dentro desse capítulo, tá legal? Construa a sua aprendizagem, registrando dados no caderno. Agora vamos avançar para o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling, ele corresponde, em linguagem bem simples, viu? A união dos estudos de Bohr e Sommerfeld, simplificados na forma de um diagrama. Ou seja, vamos pegar as ideias de níveis de Bohr e as ideias de subníveis de Sommerfeld, unir tudo num diagrama. Vejamos então. Segundo Niels Bohr, nós temos os níveis. N com 32 elétrons, O com 32, P com 18, Q com 8. Vamos lá. Segundo Sommerfeld, nós temos subníveis S, P, D e F. Então aqui estão as conclusões de Bohr, derivadas de Bohr, e as conclusões advindas de Sommerfeld, ok? Vamos lá. A camada K é o nível número 1 e só tem 2 elétrons. E você sabe que esses 2 elétrons da camada K estão dentro de uma subcamada. Como são apenas 2 elétrons, então subcamada S com 2 elétrons. Primeira camada, subcamada S com 2 elétrons. A camada L é a segunda camada. Ó, segunda camada com 2 elétrons. Professor, mas por que a segunda camada precisa desse P? Porque, aluno, a segunda camada tem 8 elétrons. Então, F não suporta os 8 elétrons. S suporta apenas 2 elétrons. Então, a segunda camada, além de S, também precisa apresentar o subnível P com 6 elétrons. E olha que interessante, 6 elétrons mais 2 dá igual a 8. Por isso que a camada L tem S2 e P6. Eu te pergunto, aluno, a camada L teria também 2D10? Não teria. Porque se eu tivesse D10 aqui, seriam 10 mais 6 mais 2, seriam 18 elétrons. Então a camada L, que é a segunda, esse 2 é 2, segunda camada. A camada L só tem subcamadas S e P, porque 2 mais 6 são 8 elétrons. Então é previsível que a camada M, que tem 18 elétrons, não tenha somente S e P. A camada M tem S, P, D também. Porque 2 elétrons de S mais 6 elétrons de P mais 10 de D darão 18 elétrons. Professor Weber, não entendi o que é esse 3 aqui, 3S, 3P, 3D. É porque esse subnível S, esse subnível P e esse subnível D, todos eles pertencem à terceira camada, ao terceiro nível. Então, 3S, 3P, 3D, 18 elétrons. Eu te pergunto, aluno, antes que a imagem responda, será que o quarto nível terá apenas S, P, D como subníveis, alunos? Será que S, P, D sozinhos vão suportar 32 elétrons, caríssimos alunos? É lógico que não. Perceba que o nível N
tem até o subnível F, porque é lógico. 2 mais 6 mais 10, 18. Para 32 elétrons faltam 14. Eita! A IF suporta exatamente esses 14 elétrons. Veja, 14 mais 10 mais 6 mais 2, 32 elétrons. É muito simples. Então, aluno, como é que você acha que vai ser a representação desse diagrama para o quinto nível com 32 elétrons? Muito simples, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, porque são 32 elétrons. 18 elétrons, 6s2, 6p6, 6d10, certo? Eu não precisei, neste símbolo que está aqui, simbolizar o 6f14, porque eu estou considerando aqueles átomos que o homem conhece, que tem até 18 elétrons na camada P. Então, mas professor, e por que esse 6 aqui? Aluno, não é o sexto nível, aluno. Então é sexto nível S2, sexto nível P6, sexto nível D10. Muito simples, né? E o sétimo nível com 8 elétrons, alunos. Poxa, muito simples, né? 7S2, 7P6. E aluno, escute, esse diagrama, nenhum aluno meu decora. Aluno de Heber Barbosa não decora o diagrama de Pauling. Ele constrói o diagrama. Por que constrói? Porque antes, aluno, você conhece níveis e conhece subníveis. Aluno, se você estudar essa videoaula, aluno, e você conhecer níveis e subníveis, esse diagrama você monta tranquilamente, sem ter que memorizar, por memorizar apenas, tá certo? Isso aqui é uma união de conhecimentos que você já tem. Não decore, não memorize o diagrama, mas estude níveis e subníveis, tá legal? Então, eu deixo para vocês essa imagem. Eu vou tirar a minha imagem do vídeo, para você tirar um print, e desse print passar para o seu caderno o diagrama de Pauling. Importantíssimo, ok? Vamos então seguir o nosso estudo, lembrando que praticamente tudo que nós veremos em química, desse momento em diante, tem alguma dependência desse diagrama. Energia dos subníveis. Na verdade, aluno, cada subnível eletrônico que apareceu naquele diagrama, ele é caracterizado por uma energia que é única. Nenhum subnível possui a mesma energia de qualquer outro subnível. Cada subnível tem uma energia própria. E nesse momento vamos estudar a energia de cada subnível.